Boa tarde a todos. Estamos aqui no último webinar do ciclo de webinars Covid-19 e Estado de Direito, no âmbito do projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito, um projeto financiado pela União Europeia e cofinanciado e gerido pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Temos desenvolvido variadíssimos webinars onde confrontamos esta temática da Covid-19 com o Estado de Direito, com determinados assuntos específicos. O último deste primeiro ciclo é precisamente sobre a formação e a cooperação judiciária nos países de língua portuguesa. Esta manhã tivemos um encontro já dos diretores das escolas, algumas das escolas de formação e centros de formação ou estruturas equivalentes nestes países. Temos agora, na parte da tarde, o webinar dedicado a esta temática, onde, ao mais alto nível, vamos poder beneficiar de comunicações, tenho a certeza, muito construtivas sobre esta realidade. Connosco, então, temos para moderar este webinar o juiz conselheiro Moraes Lopes e o juiz desembargador Nuno Coelho, que são os consultores científicos do PACED, e passava desde já a palavra ao senhor juiz conselheiro Moraes Lopes, que vai conduzir este debate. Obrigado e bem-vindo a todos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. E, senhor ministro António Hermano Benjamin, muito obrigado pela disponibilidade de estar connosco, dada a diferença horária. Muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigado, João Pedro. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, conforme os sítios. É um enorme gosto estar aqui, sobretudo rever algumas pessoas que já não vi há algum tempo. Cumprimentava especialmente o Sr. Dr. Artur Gouveia e o Ministro Benjamin, porque, enfim, não estiveram hoje presentes de manhã e já é com enorme gosto que os vejo aqui nesta sessão. Eu vou ser muito rápido e vou apenas salientar 6 tópicos que me parecem fundamentais para desenvolver este webinar. E o primeiro tem a ver com o olhar que nós temos que fazer, e se fizermos todos sobre os nossos países, e o que vemos são casos concretos que emergem nas nossas realidades e que evidenciam patologias semelhantes em todos os nossos países, envolvendo patologias como a corrupção, como o crime organizado, como os vários tráficos, e que evidenciam em todos eles uma questão transversal e idêntica, ou seja, envolvimentos transnacionais de cidadãos, de empresas, de quadros e esquemas financeiros que são comuns, e, sobretudo, um quarto tópico que são instituições judiciárias com graus de autonomia e independência diferenciados, mas todos eles já com, eu diria, uma idade quase madura, ou seja, em todos os nossos países as instituições judiciárias já têm um grau de autonomia e independência que tem levado a que se resolvam e se evidenciem e se comecem a trabalhar estes problemas. Por outro lado, vemos também quadros legislativos muito próximos, assentes nos mesmos princípios. Todos nós temos constituições que são muito comuns em termos principialistas e que permitem o quê? Permitem uma última questão que eu iria salientar, que é a vontade explícita de um diálogo institucional entre as instituições para resolver problemas. E por isso o que é que importa fazer? Importa criar estruturas organizacionais que permitam às instituições, no fundo, acelerar esta necessidade de resolver problemas. Ao PACED não cabe, naturalmente, outra iniciativa que não seja criar condições, criar disponibilidade para que isso se faça, e por isso a questão da plataforma de formação e de cooperação é e será um instrumento fundamental. Por isso, os futuros e os atores fundamentais desta plataforma estão todos aqui reunidos hoje, e é com enorme gosto que eu vejo quase que o início formal e também informal, mas sobretudo efetivo do que será a plataforma. E sem mais, passava a palavra ao desembargador Nuno Coelho para, no fundo, continuar esta moderação. Muito obrigado, conselheiro Moraes Lopes. Eu diria que a expressão de John Donne, nenhuma pessoa é uma ilha isolada no mundo, ganhou um significado essencial na realidade pandémica que estamos todos a viver.
a pandemia deste novo coronavírus veio dar uma concretização dramática em larga escala aos cenários de mudança que vinham sendo delineados. Os condicionamentos provocados pelo confinamento e pelo distanciamento social inerentes à prevenção e combate à Covid-19 avolumaram razões para encontrar formas mais reforçadas e efetivas de relação entre as pessoas e as instituições, e também de adaptação de todas as atividades, desde as formativas às profissionais, passando pelas lúdicas, familiares, culturais e até religiosas, ao novo mundo que aí se encontra. As instituições de formação judiciária dos países de língua portuguesa, no caminho de aproximação que já percorreram até aqui, são também interpeladas com essa intensidade a novas e mais integradas formas de cooperação. A formação judiciária tem uma dimensão internacional e integra-se na ideia de cooperação. E daí termos designado este seminário da formação à cooperação. No fundo, os mecanismos de cooperação judiciária com a formação e a capacitação são impulsionados e, no fundo, aos seus diversos níveis, são também potenciados de uma forma completamente diferenciada quando se faz formação e se faz capacitação de cariz internacional. Com vista a buscar a melhor preparação para o encontro das escolas de formação judiciária dos países de língua portuguesa, que se irá realizar previsivelmente, a Covid-19 vem-nos dar, no fundo, uma incerteza quanto ao futuro, que é uma incerteza quase permanente. Nos finais do próximo mês de setembro, no fundo, vamos encontrar-nos, ou previsivelmente vamos encontrar-nos em Maputo, no fundo para fazer um debate e também para formalizar aquilo que tem sido consensualizado desde os encontros e os eventos antecedentes. Eu recordo aqui um evento no Porto, outro em Brasília. No fundo é um caminho já percorrido. Estamos aqui para refletir melhor esses pontos de vista. E no fundo, lançando aqui um desafio, que é o desafio de fazermos uma pergunta a cada um dos senhores diretores aqui presentes, ou pelo menos representantes, no fundo, das estruturas de formação ou dos eventuais instituições formativas que irão, no fundo, ser institucionalizadas também em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, no fundo, com uma sugestão da equipa de coordenação. No fundo, faríamos, eu e o conselheiro Moraes Lopes, uma pergunta por ordem alfabética a cada um dos países e depois faríamos uma segunda ronda com umas considerações finais também por ordem alfabética. Infelizmente, temos pouco tempo e felizmente somos numerosos e portanto, temos que, no fundo, gerir melhor o tempo. Eu pedia a que as respostas não fossem para além de 5 a 10 minutos, sob pena de, no fundo, inviabilizarmos a participação de todos. E eu retornaria desta forma também muito direta ao conselheiro Moraes para, no fundo, nos brindar com a primeira pergunta para Angola. Sr. Desembargador Negusa, a minha questão punha-se essencialmente com isto. Angola tem uma escola de formação muito sedimentada já há alguns anos. O Sr. Desembargador atualmente desempenha as funções ainda há relativamente pouco tempo e tivemos o prazer de assistir à sua posse. Qual acha, na sua opinião, que será nesta dimensão internacional e de ligação com os países de língua portuguesa a sua opção ou a sua melhor opção para densificar esta dimensão de cooperação na área da formação entre as escolas? Muito boa tarde a todos. Eu quero, antes de mais, agradecer pela primazia que me dão, por um lado, e por outro lado, também reiterar aqui o meu pedido de desculpas pela ausência registrada logo pela manhã, porque ontem, enfim, tive o cuidado de comunicar ao Sr. Desembargador Nuno Coelho as razões da minha ausência esta manhã. Portanto, e agradeço pela vossa compreensão.
Indo imediatamente à pergunta, uma vez que temos pouco tempo e vamos ser sintéticos, vamos ser objetivos, né, nas respostas, de forma a racionalizarmos melhor o pouco tempo que temos, é que eu julgo que nesse contexto de formação e cooperação judiciária, que eu acho ser um caminho da maior importância para nós e para todas as escolas, penso que o passo imediato e seguinte é justamente a consolidação daquilo que são as relações já estabelecidas entre o INEGE e outras escolas. Porque, como devem saber, o INEGE, pelo tempo que existe, já estabeleceu relações de cooperação com quase todas as escolas, nomeadamente com o SEJ, com o Centro de Formação Jurídica e Judiciária de Moçambique. Temos, por exemplo, cooperação também, um protocolo entre o INEGE e a Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde. Temos cooperação com a Escola de Magistrados do Rio de Janeiro. Enfim, temos relações de cooperação que acaba por ser transversal entre Angola e os outros países que falam português. E, do meu ponto de vista, para obtermos resultados imediatos e importantes, me parece que essa consolidação da cooperação já existente e lá onde for necessário estabelecermos novos laços de cooperação, me parece ser a meta imediata e urgente. Porque temos consciência de que nós sozinhos não podemos fazer um caminho sólido no âmbito da formação e no âmbito do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, nomeadamente nesta área do judiciário. Portanto, acho que a meta imediata é justamente a consolidação dos laços de cooperação entre os nossos países. Muito obrigado. Nuno Coelho. Ministro Benjamin, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura Brasileira, é uma personalidade, reconhecidamente uma personalidade ímpar do judiciário brasileiro e também uma referência internacional para o domínio da cooperação judiciária, jurídica e judiciária internacional. Eu recordo que o ministro Herman Benjamin teve a iniciativa e impulsionou um encontro em Brasília, em que, no fundo, houve uma proposta de implementação de uma rede de escolas de formação judiciária e, no fundo, tem-se empenhado também no desenvolvimento de outras redes. E a pergunta singela que eu lhe faço é, dentro da sua experiência, da vasta experiência no domínio da cooperação e também do estabelecimento de redes de formação, eu recordo também aqui as suas áreas de eleição do direito ambiental e, tanto estando à frente dos destinos das escolas já há algum tempo, no fundo, queria que nos relatasse aqui também um pouco da sua experiência e da maneira como vê que será, no fundo, o horizonte futuro da formação também a este nível de cariz internacional. Desculpas por não ter podido participar pela manhã. Não sei se me escutam bem. Sim, estamos a escutar, muito bem. Eu dizia então que eu peço desculpas por não ter podido participar da sessão da manhã. Seria muito cedo, 6 horas da manhã aqui, o que, não obstante a paixão que todos nós temos pela educação judicial, neste momento em que nós estamos enfrentando toda sorte de confinamento e distanciamento social e apreensões, isso tem modificado o relógio biológico das pessoas, mesmo aquelas que costumavam acordar muito cedo, mas acordar às 5 horas da manhã seria um pouco complicado por conta deste efeito, vamos dizer assim, biológico do coronavírus e desta pandemia em todos nós. Então eu peço desculpas, simplesmente por uma questão mesmo de ter sido muito cedo e eu tenho certeza que os debates foram extremamente positivos. Bem, em relação à cooperação, eu queria, em primeiro lugar, dizer
que cooperação pressupõe, e a expressão em português e em outras línguas também, pressupõe que cada parte coopera no sentido de buscar alcançar objetivos que tenham viabilidade e interesse, se estamos falando de países ou de poderes judiciais internos. Existe, evidentemente, uma cooperação mais teórica, mais abstrata no plano acadêmico, mas creio que nós, integrantes do Poder Judiciário, temos, antes de mais nada, uma preocupação com a prática, com o aperfeiçoamento do nosso trabalho. Daí a cautela que todos nós devemos ter nesse tipo de cooperação, e não se aplica apenas à lusofonia, enfim, a outras órbitas de cooperação das quais eu participo, com a identificação das necessidades de cada um dos partícipes. Porque é muito comum se ver, não me refiro à cooperação lusófona, mas a cooperação, por exemplo, entre a União Europeia e países de outras partes do mundo, ou entre os Estados Unidos e outras partes do mundo, em que as prioridades, muitas vezes, são de boa fé, não há má fé nisso, são estabelecidas a partir da perspectiva daquela instituição que tem uma tradição maior ou tem mais recursos. E isto cria uma espécie de cooperação imperfeita, porque nós, por exemplo, quando vamos fazer cursos, isso aqui no Brasil, que é uma federação, se põe muito claramente, nós devemos nos perguntar o que é que vai ser útil naquele local, para aquele poder judiciário, quais são as necessidades. E, evidentemente, e eu paro por aqui, há sempre uma tendência na cooperação internacional de, sem querer, nós buscarmos uma espécie de transplante legislativo, quando não um transplante judiciário, o que não é bom, não traz os resultados satisfatórios. Daí, no caso da Infam, e nós agora vamos começar o nosso mestrado, foi aprovado semana passada pelo Ministério da Educação, um mestrado de juízes para juízes. A nossa preocupação foi e é sempre identificar essas necessidades do Poder Judiciário, e aqui vai ser, evidentemente, do Judiciário brasileiro, e a partir daí desenhar o programa, e não o oposto. Primeiro desenha-se o programa e depois se tenta ajustá-lo às necessidades internas de cada país ou de cada estado naqueles lugares que são federação, como ocorre com o Brasil. Então, eu termino por aqui. Eu sou acredito muito na cooperação, mas a cooperação tem que ser muito bem pensada para, primeiro, identificar as necessidades de cada um dos atores e, segundo, a partir das necessidades de cada um desses atores, buscar encontrar formas e fórmulas que possam ajudar, no caso do Poder Judiciário, os juízes a melhor desempenharem as suas atribuições. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua síntese notável. Eu passava ao Conselheiro Moraes Lopes, no fundo, para dirigir outra questão, neste caso, por sequência, a Cabo Verde, onde temos duas pessoas. Muito obrigado, Lupe. Eu, muito rapidamente, o Dr. Bem-vindo não está presente por qualquer motivo que não foi possível constatar, mas não gostaria de deixar de ouvir, ainda que muito brevemente, Cabo Verde, porque sei que está presente a Sra. Desembargadora Rosa do Conselho Superior da Magistratura Judicial e o Sr. Procurador Elton. E pedia, nomeadamente à primeira e depois ao segundo, que muito brevemente nos dissessem
qual é a expectativa ou quais seriam as necessidades que uma plataforma eletrónica como aquela que está pensada para o PASSED, se isso tem relevância para um país como Cabo Verde e qual o papel de Cabo Verde numa situação ou numa plataforma como esta, sendo certo que não existe ainda uma escola na estrutura em Cabo Verde. Eu começaria por, não sei quem é que me está a ouvir em primeiro lugar, se o Dr. Elton, se a Dra. Rosa. João Pedro não consegue ver. Consigo ver. Doutora Rosa, peço desculpa, não sei se... está aqui, sim. Estou. Ouviu a pergunta, Dra. Rosa? Desculpa. Está-me a ouvir agora? Agora estou. E ouviu a Certo. pergunta. Ouvi. Então, Expectativa. muito obrigado. E desculpa esta impertinência, mas às vezes os diálogos são assim. Gostava de saber a sua opinião como representante da minha estrutura neste debate. Bem, estava previsto ser o doutor Bem-vindo do Ministério da Justiça, não? O que eu posso dizer era reiterar o que disse de manhã. Cabo Verde são 10 ilhas, 9 habitadas, e a formação tem sido muito custosa. Sempre que se faz alguma formação, trazer um magistrado de uma ilha para outra tem sempre elevados custos. Como já referiram, não temos uma escola de formação, ainda há que decidir a haver uma escola em que temos é que ela poderá vir a funcionar, mas reiterar o que disse de manhã, a plataforma agora com a possibilidade de formação à distância e aquilo que foi dito de manhã, há uma formação e os conteúdos estão todos na plataforma. É só uma questão de sabermos o que precisamos, sendo que o Conselho de Cabo Verde já tem nós temos um mapa de formação dos 13 últimos anos, acho que este ano é que era 2018, 19 e 20, mas estamos já a trabalhar num novo plano de formação de 3 anos para as necessidades do Judiciário de Cabo Verde. Dizer que a plataforma será muito bem-vinda. Estamos também neste momento a ver se finalmente o SIS, que é a informatização da justiça, começa a funcionar. As necessidades que têm sido levantadas neste momento impõem que depois de muitos anos e muitos custos o sistema de informatização arranque. Já temos comarcas pilotos, mas ainda não está a funcionar no todo. E aguardamos com muita expectativa a plataforma. Era isso. Como também Muito obrigado, doutora desembargadora Rosa Vicente. O conselheiro Moraes Lopes estava... Julgo que agora... Sim. Há aqui um pequeno jogo entre microfones, mas já vai ser resolvido. Estão a ouvir-me? Houve aqui um problema qualquer, não sei o quê. Estão a ouvir? Sim, Estamos a ouvir, doutor Moura. Peço desculpa. Já estava aqui com um problema, não sei o que é que se passou. Depois da doutora Rosa, eu passaria ao doutor Elton para brevemente nos dar uma perspectiva da parte do Ministério Público, porque em Cabo Verde, como já todos sabemos, existe ainda uma formação diferenciada entre o magistrado do Ministério Público e dos juízes, mas que poderá, como nos nossos países, evoluir para outro tipo de formação. Qual era a sua expectativa e qual é a sua opinião em relação a esta questão que estamos a tratar? Muito boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos a ouvir. Muito boa tarde a todos. Conforme já a doutora Rosa referiu, também nós falamos, estamos muito expectantes com a plataforma, precisamente por sermos um território insular. São 9 ilhas habitadas, temos pelo menos 9 comarcas
essas novilhas com marcas diferentes, e a plataforma vem-nos ajudar a reduzir substancialmente os custos das formações e permitir-nos que todas as formações acabem por estender-se ao número de magistrados. Estamos a trabalhar no plano de formação, plano de formações para 2021, e já esta ferramenta seguramente utilizaremos de certeza, e será uma grande mais-valia. Obrigado. Muito obrigado. Eu agora dirigia-me à Guiné-Bissau, ao Dr. João Mendes Pereira, diretor do CENFOS, Centro Nacional de Formação Judiciária. Não sei se ele está a ouvir-me e se... Estou. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, estou a ouvir. Não estamos com a sua imagem, mas estamos com o som e, portanto, o som está razoavelmente bom e, portanto, mesmo sem imagem, eu acho que podemos avançar, Dr. João Mendes Pereira, se estiver de acordo. E eu gostaria, uma vez que sei que fez um percurso académico e que agora está à frente do Centro de Formação, eu no fundo, também falando dos outros temas, da formação e da cooperação e do horizonte que nos vem dar esta plataforma da aproximação dos centros de formação de língua portuguesa, mas gostaria que também se referisse à importância, no fundo, da ligação dos centros de formação com as academias, com as universidades, com o pensamento académico. Se pudesse fazer essa ligação seria ótimo, no fundo, para alargar também o nosso leque de matérias que estamos aqui a refletir. Doutor, boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado. Muito maior o convite formulado, né, para estar de novo essa parte da tarde, né, embora virtual, né, e sem áudio, para dizer que estamos expectantes, né, com a plataforma que se vai concretizar, porque é uma forma de poder minimizar situação candente na Guiné-Bissau, de formação e a cooperação com os outros centros já consolidados, sobretudo o Centro de Estudos Judiciários de Lisboa, é um bom exemplo, fazendo a ligação da formação académica com a formação contínua ou inicial do operador de justiça. Eu digo que temos tido sempre parcerias. Por exemplo, a casa que eu lido há mais desde 2001, que é a Faculdade de Direito de Bissau, é prova inequívoca, né, de uma cooperação como é que se faz, né, com a Universidade de Lisboa, né, e que deu frutos. É uma instituição consolidada e creio que vai ser a experiência que vamos tentar transportar para o Centro Nacional de Formação Judiciária. E os docentes do Centro de Formação Judiciária são quase recrutados ali da faculdade, que têm essa experiência e que levaram para o Centro de Formação Judiciária. É um exemplo palpável de grandes projetos que estão consolidados, de cooperação, o exemplo da faculdade. Então, vai ser um exemplo da nossa dedicação a essas novas funções. Há pouco tempo, mesmo, sensivelmente, há 7 meses que eu estou à frente desta instituição, e a prova inequívoca é que esse sistema vai nos ajudar, porque íamos começar a ter a formação inicial de oficiais de justiça em abril, mas como não há condições de aulas presencial, então aquilo ficou suspensa até se as coisas voltarem à normalidade, né? Então isso também é um exemplo de que se podia fazer, tirando auditores que têm um número muito razoável. Então vai fazendo gravação das aulas, né, e envia-se aos auditores. É um exemplo típico da nova formação que se quer implantar ali. E ficaria por aqui por enquanto.
Muito obrigado, Dr. João Mendes Pereira. Eu passava na sequência ao Conselheiro Moraes Lopes para a próxima pergunta. Eu agora dirigi-me à doutora Elisa, por ordem alfabética, de Moçambique. Antes de mais, renovar o gosto de a rever outra vez, no mesmo dia, 2 vezes nestas funções, e sobretudo fazer-lhe uma pergunta em função de uma afirmação feita pelo ministro Benjamin, que me pareceu muito interessante e que tem a ver com o transplante judiciário. Ou seja, aquilo que o ministro Benjamin disse é que nós não podemos fazer transplantes judiciários de qualquer maneira, de país para país, de sistema para sistema, até porque isso, e como disse muito bem, muitas vezes traz mais problemas do que soluções. Eu gostava que a doutora Elisa nos pudesse dar a sua opinião sobre uma questão que me parece importantíssima e que Moçambique tem, aliás, alguma tradição, que é a dimensão do pluralismo jurídico e judiciário, ou do pluralismo jurídico e a sua refração no pluralismo judiciário. Como é que se tem tratado essas matérias em Moçambique e qual é a sua perspectiva, por exemplo, no tratamento de questões que são muitas vezes específicas de um ou outro país e que têm que ser tratadas com essa especificidade ou não, em função das várias realidades? Obrigada, Moraes. Também renovo os cumprimentos aos colegas que nos acompanharam no período da manhã, sendo que aproveito para endereçar calorosos cumprimentos e abraços aos colegas que se juntaram a nós agora. Já cumprimentei o ministro, vejo também que está conosco do SES, o doutor Fernando Silva, que já não vi há muito tempo, e o doutor Frederico, de São Tomé e Príncipe. Eu não resisto em dar os parabéns à coordenação do PACED por este ciclo de webinars, que em condições normais estaríamos cansados, mas eu penso que é muito importante termos estas conversas, socorrendo-me até da expressão do John Donne, segundo o Dr. Nuno citou, de que nenhuma pessoa é uma ilha isolada no mundo, e nesta perspectiva diria, tendo em conta a dimensão internacional da formação judiciária, que nenhuma escola de formação judiciária é uma ilha isolada. E isto vem um pouco ao encontro da pergunta que me faz Moraes relativamente ao pluralismo jurídico. Ora, eu também concordo com o ministro Herman. Nós não podemos transpor ou transplantar sistemas jurídicos assim. Repare que a nível nacional nós convivemos, a justiça formal ela convive com a justiça erradamente chamada de informal, mas eu diria justiça alternativa, outros meios de resolução de conflitos alternativos, e mesmo a este nível interno é preciso que haja uma coordenação, uma verdadeira cooperação no modo e na forma como formamos os dois mundos. O centro tem esta característica, assim, que bem referiu, desde a sua institucionalização, ser uma instituição que forma uma variedade de operadores judiciários, mas também forma os juízes ou os membros dos tribunais comunitários, a sociedade civil, organizações da sociedade civil que concorrem na resolução de conflitos. Portanto, temos esta gênese desde o início. Mas, a nível da região, do sistema africano, digamos assim, da Commonwealth, que é uma das famílias onde nos integramos, para além da CPLP, a cooperação tem implicado ações concertadas a 2 níveis, eu diria, muito importantes, que é a nível dos conteúdos e dos métodos. Para quê? Para atingir resultados comuns. Em várias dimensões. Se falarmos, por exemplo, na dimensão do reforço das capacidades de atuação dos judiciários, a vários níveis, diríamos, por exemplo, tomávamos como exemplo o combate à corrupção
o combate à criminalidade organizada e transnacional, os crimes econômico-financeiros, tráfico de estupefaciente, crimes ambientais, o tráfico de pessoas, de seres humanos. E, portanto, nesta perspectiva, nós vemos que, embora exista, não só a nível regional, mas a nível internacional, uma mesma matriz em termos de instrumentos internacionais que regulam a atuação, digamos assim, dos Estados a nível do judiciário, então fazemos esta, é importante que se faça antes de transpor qualquer método, qualquer conteúdo, é necessário que se façam estas aproximações para que os guiões que são os guiões e as regras que emanam desses instrumentos possam servir aos países em concreto. E, portanto, acho que, dizendo isso, a nossa plataforma de formação e cooperação a nível da CPLP, com este apadrinhamento do projeto PACED, só vai enriquecer e só vai ser efetivo se efetivamente levarmos isto em consideração. O pluralismo jurídico visto no âmbito, na pluralidade de sistemas, de regras internacionais, de guiões, se quiser, e isto vai facilitar a implementação desta plataforma, para além de que também vai possibilitar, que é uma das questões que sempre esteve por detrás da ideia da criação da plataforma de formação, que é um conjunto de formadores especializados em cada um dos nossos países, que ao mesmo tempo não só servem às escolas nacionais, mas também servem às escolas da rede de formação jurídica e judiciária. Só para terminar, Moraes, a título de exemplo, estamos neste momento, e até ainda bem que o ministro Herman está aí, estamos neste momento a implementar a nível da cooperação entre a Associação Moçambicana de Juízes, que também é uma outra plataforma de atuação que complementa as escolas no âmbito da formação, com a Escola Nacional de Magistraturas do Paraná. Está neste momento a decorrer um curso à distância de ética e direitos humanos, ética judicial e direitos humanos, em que estas características das matrizes nacionais, elas se cruzam. E é um curso que está sendo feito quer pelos magistrados moçambicanos, mas também pelos magistrados brasileiros. E as questões que são discutidas, elas mexem com a nossa legislação da mesma forma que mexem com a legislação brasileira. Então, só para reforçar a ideia de que realmente a cooperação não pode ser só, portanto, não podemos transportar exemplos, modelos, sem trabalhar esses exemplos e esses modelos dentro da nossa realidade. Terminaria por aqui, Moraes, obrigado. Muito obrigado, Elisa, por a tua intervenção. Eu passava de imediato ao Nuno para continuar com o São Tomé. Muito obrigado, Conselheiro Moraes Lopes. Antes de São Tomé ainda temos Portugal, que tem um papel relevante ainda a fazer neste debate. Eu saltei Portugal, mas foi sem querer. O Conselheiro Moraes está no ambiente PACED, mas aqui estamos numa abrangência que inclui também Brasil e Portugal, e no fundo partindo também, obviamente, desta referência importante a Portugal, no fundo o Centro de Estudos Judiciários, onde têm pensado centenas de formandos dos vários países de língua portuguesa, é no fundo uma referência também para toda esta comunidade, e no fundo o seu papel é um papel... O nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não gosta da palavra incontornável, mas eu vou mesmo assim, desobedecendo à diretriz presidencial, vou utilizá-la no fundo para dizer que no fundo o Centro de Estudos Judiciários no fundo é uma plataforma também de capacitação, de formação e de fortalecimento de todos estes centros, e no fundo este papel no fundo desta família jurídica é também desenvolvido por uma componente de família judiciária importante. Como é que vê no fundo o futuro do papel do Centro de Estudos Judiciários para com estes países, e nomeadamente com
a plataforma que está aqui desenhada. Sr. Conselheiro. Muito obrigado, desembargador Nuno Coelho. Saúdo, tal como saúdo os demais elementos da organização, o Conselheiro Moraes Lopes e o Dr. João Pedro Campos. Uma saudação muito calorosa para todos os demais participantes nesta sessão, que eu não individualizarei sob pena de poder, enfim, omitir alguém e ficar transtornado nessa omissão e perturbado. E, portanto, eu queria também felicitar pela realização deste webinar e agradecer a presença. No fundo, o SES tem de facto, não sei se será um papel incontornável, mas é de facto um papel importante naquilo que é a formação de mestrados portugueses, mestrados de outros países de expressão portuguesa. E temos-lo feito sempre com aquele olhar de reciprocidade. Formação é, de facto, é cooperação, é dar e receber, é ensinar e transmitir aquilo que sabemos, é receber o conhecimento daquilo que os outros, que são os formandos, também nos transmitem. E é nesta reciprocidade que se faz a cooperação. E a cooperação na formação. Esta é tão importante quanto os diversos textos que têm sido feitos desde sempre entre os países de expressão portuguesa naquilo que tem a ver com, digamos, a cooperação jurídica judiciária. A matriz ou a referência à formação está lá presente. E nesse sentido eu destaco como uma relevância importante, porque sem formação, sem saber, e sem um saber que respeite um conjunto dos 5 S's, como eu tenho falado e tenho constantemente repetido, a pessoa que sabe fazer bem, mas também que sabe ser mestrado, que sabe estar como mestrado, aquilo que há pouco a doutora Elisa Samuel falava da ética e dos direitos humanos. Portanto, são todas essas dimensões que é a formação dos mestrados. E na formação dos mestrados, o que é que o SES pode fazer, o que é que o SES tem enquanto visão? Nós, na cooperação com os países de expressão portuguesa, temos sempre assinalado nos nossos planos de atividades um eixo fundamental nesse domínio. E o Conselho Geral do SES, que sempre tem aprovado os planos de atividades, sempre tem enfatizado esse eixo da atividade do Centro de Estudos Judiciários. O que é que nós temos que ser? Penso que temos que olhar para a formação futura sempre com um olho de atualização. Não quero dizer modernidade, porque a palavra está um bocado gasta, mas pelo menos de olharmos para o futuro com um olhar de permanente atualização e de visão. Estar no nosso tempo, sempre projetado para o futuro. E fazemos isso não de acordo com os matrizes que temos sempre seguido, também temos que evoluir. E temos que evoluir de acordo com aquilo que dizia o ministro Hernando Benjamin, as necessidades dos partners, das outras partes. Porque se a formação não respeitar as necessidades, a formação é necessidade. Nós temos que olhar para isso. Eu tinha esse tópico aqui mencionado desde sempre. Agradeço ao ministro Hernando Benjamin por o ter mencionado. Eu destaco o reforço. A formação é necessidade. E é necessidade para nós fazermos com a forma que nós encontrarmos que melhor chega aos objetivos que pretendemos, que é ir de encontro à satisfação da necessidade de quem nos procura. E para isso devemos ser flexíveis. Encontrar respostas que sejam adequadas ao tempo presente que nós temos. A formação presencial é fundamental. A formação através do âmbito digital nas plataformas digitais é complementar e o tempo moderno, o tempo presente, tem-nos mostrado também como ela é indispensável.
Mas não creio que nos primeiros ou nos próximos tempos possamos transmutar da formação presencial para a formação digital. Não penso que estejamos já dado esse passo para adequar as nossas mentalidades, as nossas realidades a uma solução desse tipo. Mas temos que ir caminhando sempre no sentido de adequar as nossas satisfações de necessidades àquilo que a técnica e a tecnologia nos oferece de bom para podermos cada vez melhor respondermos com o exercício das funções que nós e os nossos magistrados têm que desenvolver. E por isso eu diria que nós temos trabalhado em conjunto com as diversas escolas de formação e os diversos centros de formação que existem nos países de expressão portuguesa, ou através de protocolos, ou através de encontros, enfim, das diversas formas que são necessárias, e também como elas se apresentam, de modo a conseguirmos ir satisfazer aquilo que são as necessidades. E satisfazê-las de uma forma que seja o melhor possível. Eu dizia, nós temos trabalhado tivemos trabalhado com Cabo Verde, temos trabalhado com Moçambique. Eu recordo a questão da formação de procuradores de Moçambique há 4 anos atrás, em que foram magistrados portugueses que se deslocaram a Cabo Verde a Moçambique para dar formação. A formação foi feita de acordo com as necessidades e negociada, naturalmente, com as duas entidades, para encontrar aquilo que eram os objetivos e as respostas que mais eram necessárias. E isso foi feito deslocando, em vez de ser os formandos que vinham a Lisboa, eram os formadores que se deslocavam a Moçambique. Aconteceu o mesmo com Timor. Aconteceu agora, recentemente, uma fórmula diferente com Cabo Verde, e que eu já referi hoje de manhã, que foi uma parte presencial em Lisboa e uma parte depois digital, em ambiente digital, em Cabo Verde, na sequência do Covid, e quando tivemos que deslocar todos os formandos de Lisboa para Cabo Verde, e a avaliação da formação foi prestada neste domingo. Naturalmente que o SES sempre tem olhado para aquele aspecto do digital não só internamente, mas digital também para a cooperação, nomeadamente a cooperação com os países de expressão portuguesa. Porque há bastantes anos que usamos uma plataforma no nível do SES em que tudo se passa já em ambiente digital. Isso não dispensa a formação presencial, mas ela é uma forma de ir olhar e ir-nos adaptando àquilo que são as realidades do futuro. Eu diria que, sintetizando, desembargador Nuno Coelho, e para não tomar muito mais tempo, é isto, é responder a cooperação na formação, é partilha de ir em encontro às respostas de necessidades. Essas respostas de necessidades devem ser flexíveis, encontradas no diálogo entre os diversos parceiros e procurando conciliar respostas às necessidades. Se for possível uma formação presencial, ótimo. Se não for possível a formação digital ou o ambiente digital, ela também é hoje um instrumento que pode dar resposta de forma complementar. Não substituirá de imediato, porventura no futuro e num outro estádio de desenvolvimento poderá substituir, mas neste momento eu penso que é mais complementar, mas é absolutamente indispensável para podermos trabalhar e responder àquilo que são as necessidades de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Conselheiro Silva Miguel. Vamos rapidamente para o Conselheiro Moraes para a pergunta seguinte.
Muito obrigado, Coelho. Eu passaria à pergunta a São Tomé, através do conselheiro Frederico da Glória, que julgo que está presente, pelo menos estava no início, e a minha pergunta seria esta. São Tomé é um dos países que ainda não tem escola de formação de magistrados, a formação tem sido feita quer para o magistrado do Ministério Público, quer para os juízes, diferenciadamente, através do SES, através de outras colaborações. Qual é a sua expectativa em relação a um futuro a breve prazo, um futuro próximo para São Tomé, sobre a eventualidade de um centro de formação que pudesse abranger as várias magistraturas e eventualmente outros profissionais na área da justiça? Ok, boa tarde, boa noite a todos, conforme o planeta onde cada um de nós estivermos. De manhã, período de manhã não podemos estar presentes, tivemos um infortúnio, faleceu-nos um funcionário do Supremo Tribunal de Justiça e fizemos na manhã o funeral do funcionário, por isso mesmo não podemos estar presentes, mas já passou, já cá estamos para trabalhar, pronto. E quero cumprimentar a todos neste momento. E respondendo à pergunta que me foi dirigida, quero dizer que na semana passada encontraram-se o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a ministra da Justiça e o Procurador-Geral da República para precisamente pensarem juntos daquilo que podemos desejar para o nosso país em termos de uma eventual escola de formação de quadros. E decidiram que devíamos avançar efetivamente para construção, ou seja, surgisse no país verdadeiramente uma escola com todas as suas condições para a formação de quadros, de uma forma mais abrangente, que não seria apenas magistrados judiciais do Ministério Público e os funcionários desses dois órgãos, porquanto o nosso país é um país pequeno, a população diminuta e, portanto, nem todos os dias vamos formar magistrados e funcionários judiciais do Ministério Público. Portanto, seria uma escola com uma abrangência para todas as áreas ligadas à justiça, portanto, em termos de polícia judiciária, o próprio Ministério da Justiça, registro civil, os cartórios, notariado, polícia pública, guardas prisionais, ponto, por aí, e tudo isto. Então, nós deram-nos essa responsabilidade para efetivamente, tendo em conta o termo de referência que nos enviaram como proposta, sentarmos à volta desse termo e pensar na materialização, concepção dessa escola, assim com essa abrangência, uma escola que teria condições para albergar os alunos que eventualmente possam vir de nossos distritos mais longínquos. A nossa ilha irmã de Príncipe, São Tomé, é um país constituído por duas ilhas, São Tomé e Príncipe. Vindo de Príncipe formandos, teríamos que ter lugar para realmente albergar e também contando também com a participação dos formadores dos nossos países, né? PALOP, o CPLP, que pudessem realmente, por exemplo, vir a São Tomé dar formação aos nossos quadros. Portanto, isso é uma decisão já tomada a nível da ministra e do presidente supremo e do procurador-geral da República, porque tentamos, há muito tempo que nós sonhamos ter em São Tomé e Príncipe uma escola, mas que até hoje não se conseguiu materializar. No ano passado, fizemos um ensaio, né, com os novos magistrados, os últimos magistrados que recrutou-se, tentamos dar aí algumas aulas e encontramos mesmo no edifício do Supremo uma sala para fazer essa formaçãozinha. Então, mas, entretanto, os nossos responsáveis superiores decidiram que era melhor sairmos desse buracozinho e conceber mesmo uma coisa com cabeça, tronco e membro. E é nesse sentido que, neste momento, estamos a trabalhar
numa equipa que se criou para esse efeito, em que encontra-se a doutora Esmeralda, do Ministério da Justiça, o Nelson Aguiar, Procuradoria-Geral, e eu e doutor Leite, o Supremo Tribunal de Justiça, para concebermos realmente essa escola. Identificamos um espaço, um terreno para o efeito, e vamos precisar bastante a colaboração da PACED, dos nossos parceiros, para efetivamente materializarmos. É nesse contexto que eu ainda ontem mandei um e-mail à doutora Elisa para me ajudar também com algumas documentações para começarmos a trabalhar nesse sentido. E se calhar eu estenderia já este pedido, este apelo a outros colegas, por exemplo, o nosso colega de Angola, né, por exemplo, se calhar para bebermos um pouco daquilo que é o Centro de Formação de Angola, talvez também poderia nos ajudar realmente a conceber na prática o que os nossos dirigentes, desde a semana passada, decidiram que nós avançássemos nesse sentido. E, portanto, a plataforma é bem-vinda, porque é uma forma de nos congregar e de levarmos em conjunto a ideia para uma boa justiça, para a preparação dos nossos quadros, e efetivamente o Judiciário, o Ministério Público e outras instituições do Estado poderem aproveitar daquilo que cada um dos nossos países são feitos para bem de todos. Ficaria por aí e agradecer. Eu lancei, é um apelo que lanço a todos, ao João Pedro, ao Dr. Nunes, que nos ajudassem realmente a levar, a materializar essa escola mesmo de raiz, com todas as condições. Nós não temos sequer uma sala de conferências para reuniões, pronto, é por aí, é tudo isto. Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Foi uma notícia, julgo, fantástica para quem acompanha a realidade de São Tomé, como nós, porque pela primeira vez parece que temos a luz ao fundo do túnel no sentido de se criar uma instituição com essas vontades múltiplas. Muito obrigado e foi uma boa notícia para esta reunião. Com a autorização do coordenador do PACED, eu iria terminar passando e dando 2 minutos a cada um dos intervenientes para fazer o seu comentário final. Nós temos limitações de tempo e começava por Angola. Dr. Artur Gunza. Mais uma vez, muito obrigado. Conselheiro Moraes Lopes, a dado momento, introduziu aqui uns tópicos que eu achei muito importantes. É evidente que não vou escorrer em todos eles, mas eu gostava aqui de partilhar convosco uma questão que, enfim, foi resolvida, que é a questão que nos inquietava durante muitos anos, que se prende com a autonomia administrativa e financeira dos tribunais. Nós em Angola travamos, entre aspas, uma luta, a magistratura judicial, para que os tribunais da primeira instância pudessem obter a autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Por quê? Porque o modelo que vigorou até bem pouco tempo é que os tribunais eram totalmente dependentes do Ministério da Justiça, ou seja, juízes da primeira instância eram pagos, do ponto de vista de salários, pelo Ministério da Justiça, os funcionários também judiciais eram funcionários do Ministério da Justiça. E, felizmente, esta questão ficou ultrapassada a partir do ano passado, altura em que as competências que o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos tinha sobre os tribunais, nomeadamente em relação ao orçamento e ao património e aos recursos humanos, deixou de ser da competência do Ministério da Justiça, como dizia, e agora passou a ser da competência do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Ora, nós entendemos esse passo como sendo uma grande evolução, porque a base da discussão é que a dependência dos tribunais para o Ministério da Justiça era entendido como
como que pudesse influenciar negativamente naquilo que é a independência e a imparcialidade dos tribunais. Portanto, os críticos entendiam que o executivo tinha uma grande influência no poder judicial e, portanto, punha em causa, com essa dependência, poderia pôr em causa, muitas das vezes, em várias circunstâncias, aquilo que é o pilar fundamental do poder judicial, que tem que ser caracterizado com a sua imparcialidade, a sua independência. E então, esta transição realmente foi recebida na classe da magistratura como sendo um grande ganho registrado no ano passado. Portanto, esse era o tópico, dos vários tópicos que foram aí introduzidos pelo conselheiro Moraes Lopes, enfim, ressaltou-me à vista para passar uma pincelada nisto e partilhar convosco, por ser, de facto, um grande ganho para a magistratura angolana e do Poder Judicial angolano. Portanto, com isto, acho que termino por aqui para dar espaço aos outros participantes deste painel e, desde já, agradecer pela vossa atenção e considero que este encontro de hoje foi mais daqueles encontros que, de facto, deu para aprender muita coisa, muita experiência, e ouvimos agora, sobretudo, a experiência aí de São Tomé e Príncipe, que pode contar connosco neste apoio que precisa agora, a vossa experiência, a vossa, enfim, experiência de formação numa sala do Supremo Tribunal de Justiça, de facto, não é das melhores, mas vamos lutar todos para que São Tomé e Príncipe também possa ter um centro de formação jurídica e judiciária, tal como nós, e vamos procurar, aí onde for necessário e possível, dar os nossos inputs, segundo a nossa experiência, porque de facto já vamos a caminho de 20 anos da existência da nossa escola. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Muito obrigado. Se me estão a ouvir, eu passaria ao ministro. Por favor. Também queria agradecer de novo a oportunidade de participar desta conversa entre colegas de língua portuguesa e dizer numa palavra que o conselheiro João Miguel resumiu tudo aquilo que eu pretendia dizer, e certamente não consigo em 2 minutos ou 3 minutos, acerca do grande desafio das nossas escolas em si mesmas e das nossas escolas quando pretendemos fazer uma cooperação supranacional. A expressão que ele utilizou é que formação é necessidade. Eu acho que isso resume perfeitamente a preocupação primeira que nós todos devemos ter. Eu acrescentaria apenas que é necessidade, mas é também oportunidade, ou seja, aproveitar as oportunidades que aparecem e aí nós encaixamos as necessidades previamente identificadas, como é o caso deste programa tão bem dirigido pelo conselheiro Moraes Lopes, Nuno Coelho, e com o trabalho incansável do João Pedro Campos. Portanto, necessidade, oportunidade, e poderíamos acrescentar um terceiro aspecto, que é, ao final das contas, a medida de tudo aquilo que nós fazemos ou queremos fazer, que é os recursos que temos. Então, creio que com esses 3 pilares nós podemos realmente avançar em qualquer cooperação, não só a judicial, mas também em outros campos. Eu finalizo dando uma notícia sobre o que a Infam está fazendo neste período de pandemia. Nós estamos com uma programação intensa de webinários
de 1 a 2 por semana. Todos estão gravados, depois eu posso enviar o link para os colegas, em vários temas. São webinários de 2 horas e meia, às vezes se estendem por 3 horas, que vão desde o combate à corrupção em tempos de pandemia, ao direito do consumidor, enfim, toda a temática que está sendo diretamente afetada pela pandemia. Eu não sei a situação nos países irmãos de língua portuguesa, mas nós temos milhares de ações judiciais tramitando neste momento no Brasil. E nas várias esferas, no meu tribunal, na nossa Corte Constitucional, nos tribunais de justiça, nas primeiras instâncias, tanto da Justiça Federal como na estadual. O outro aspecto a mencionar, e que talvez possa ser útil na cooperação futura, eu já referi, é o mestrado profissional, que foi aprovado. O número de vagas que nós prevemos não é grande, são 30, mas nós pretendemos oferecer algumas vagas para países de língua portuguesa e também para os vizinhos da América Latina, de língua espanhola. Esse programa, o mestrado, deve começar em setembro e, evidentemente, em tempos de pandemia, nós vamos iniciá-lo com uma programação de forma digital, utilizando os recursos de videoconferência. Eu não tenho tempo, mas se tivesse, falaria como nós estamos enfrentando a questão da formação inicial num país continental, em que juízes necessariamente teriam que vir a Brasília, que fosse para uma semana, e o nosso pessoal da Infam em Brasília teria que ir aos estados para uma parte do programa de formação inicial, mas isso tudo eu deixo para um outro momento, felicitando mais uma vez a iniciativa e agradecendo muito ao João Pedro Campos, que foi quem ficou como embaixador digital para nos contactar todos, e parabenizo, enfim, ao Nuno e ao Moraes Lopes. Muito obrigado, Ministro. Eu passaria a palavra à Rosa Vicente, se está aí, em nome de Cabo Verde, para fazer o comentário. Sei que se o doutor quando quiser fazer alguma coisa, mas enfim. Problema de Cabo Verde, Rosa, o Elton e o Lindinho que não está. Não, dizer que, pelos vistos, seremos os últimos a saber o que queremos em termos de formação. São Tomé já tem uma decisão, e que, pelo menos da minha parte, haverá esse compromisso de levar ao Presidente do Conselho, falar com o Elton, da Procuradoria, e se Cabo Verde também define o que é que quer nesse âmbito, até para melhor abraçarmos então o projeto que é a plataforma. Muito obrigado, Rosa. E o Dr. Elton está presente, sente que a palavra à Rosa foi por uma questão de género, em primeiro lugar, as senhoras. Não sei se ele está presente ou não, ainda, que não consigo perceber aqui do meu computador. Se não está, eu passaria a... Continuo ligado. Sim, sim. Eu não estou a ouvir, não sei se estarão também. Nós não estamos a vê-lo e a ouvi-lo, acho eu. Dr. Elton. Esse quando está junto ao ecrã e ao micro. Ele fala, mas parece estar fora do... Parece não me estar a ouvir. Dr. Elton, Dr. Moraes, sugeria que passássemos à frente, então. Passaríamos então à Guiné-Bissau, por favor. Dr. João Mendes Pereira. Do projeto da Estado de Direito nos Palopes de Timor-Leste,
constitui para nós um desafio, não é? Na organização e no funcionamento dos centros de formação jurídica e judiciários. São problemas sociais ligados às nossas sociedades, à Guiné-Bissau sobretudo, mas só com essa cooperação ou inteligência e sinergia de todas as partes, né, envolvidas, é que se pode gerar mais recursos, as vontades e tentar assim, de forma mais eficaz, né, conseguir um trabalho com eficiência. Porque estamos sempre perante esse problema, né, que nos colocam, e temos que assumir, né, e cooperar no sentido mais ousado, né, descobrindo mecanismos para poder solucionar cada caso, né, tendo em conta as sociedades dos países e as necessidades de formação. Portanto, seria uma forma também de constituir e instituir mecanismos que possam também reforçar essa cooperação e consolidar o setor da justiça no seu todo, né, como uma forma de trilhar e de consolidar os Estados de Direito nos PALOP, sobretudo. Com o nosso esforço, né, frente desta instituição, creio que com a conjugação de esforços também podemos alcançar resultados, né, mas é um processo contínuo, né, que gera o seu tempo, a formação e capacitação como de todos os operadores de justiça, não é só dos magistrados judiciais ou do Ministério Público, envolve também toda a cadeia de pessoas que lidam com o setor da justiça, né. Então, é isso que eu agradeço de novo, né, em especial ao coordenador do projeto e a todos os participantes, né, nesse debate. Obrigado, doutor João Mendes Pereira. Eu passaria rapidamente ao doutor Elton, que julgo que agora já é possível ouvi-lo, para ser muito breve no seu comentário. Doutor Elton, está-me a ouvir? Vou voltar atrás, passaria à doutora Elsa. A doutora... Estou? Doutor Morato, o doutor Elton não está a conseguir ouvir. Não deve estar a conseguir ouvir. Isso. Passamos para Moçambique. Muito bem, doutora Elisa Samuel. Elisa Samuel. Obrigada. Bem, eu rapidamente diria, ao contrário do que os outros pensam, de facto eu acredito que isto veio para ficar, esta coisa da Covid, os novos, como costuma-se dizer, esse é o novo normal, né? E, portanto, é um desafio para as escolas, como foi dito, mas porque eu penso que sou mais de ação, eu diria ao João Pedro, ao Projeto PACED, a todos nós, mãos à obra. Esta plataforma já deve estar operacional e é para ontem. Quanto a Moçambique, estamos ansiosos também para inaugurarmos esta fase no âmbito da formação, da cooperação na formação, mas mais do que isso, porque temos noção que em setembro ou em outubro, dependendo de como é que esta questão vai se desenvolver, estamos preparados para hospedar este grande evento do Encontro das Escolas e procedermos então à assinatura em conjunto da materialização da rede e o lançamento da plataforma. E, portanto, eu penso que estamos no bom caminho. O importante é não, enfim, temos que arriscar, porque há 3 ou 4, há 6 meses atrás, antes da situação em que nos encontramos, era impensável pensar na formação, por exemplo, inicial,
nas plataformas. Portanto, ninguém estava preparado falo a nível das nossas escolas, principalmente do projeto FACET, portanto, FALOP mais TL, estávamos muito acomodados no formato clássico. E isso passa, a cada prorrogação do estado de emergência, começamos a perceber que este é o novo normal. E é nessa perspectiva que eu sou uma entusiasta e apoio a 100% a plataforma e dizer que, como disse de manhã e repito agora, como escola estamos já a preparar-nos, aliás, para o ensino à distância e as novas metodologias, que são novas para alguns e não tão novas para outros. Então, eu diria mãos à obra, naquilo que nós pudermos auxiliar e colaborar. Como se disse, a plataforma de manhã é de todos nós, é da CPLP como instituição que hospeda e que se responsabiliza ao mais alto nível, mas é de nós, das escolas, e vai exigir de nós todos nova postura, e temos que ser positivos, não é? As nossas escolas também estão repletas de colaboradoras, todos jovens que eu vejo aqui neste momento na webinar, e bastante modernos no modo de pensar e estudar as questões. Então, só para terminar, diria, vamos operacionalizar a plataforma. Esta, como diz a minha ministra, é a palavra de ordem. Obrigado. Muito obrigado, doutora Elisa, e passaria ao doutor João Miguel, por favor. Conselheiro Moraes Lopes, muito obrigado por me conceder a palavra. Também tentarei ser muito breve nestas alocuções finais. Primeiro que tudo, eu não posso deixar de agradecer a todos vós a extraordinária manifestação de empenho neste diálogo que existiu aqui entre as diversas escolas quanto àquilo que é o mais importante, que é a cooperação e a formação. Eu gostaria de significar como um primeiro ponto o grande empenho do SES em que a plataforma constitua de facto um instrumento e uma área e um instrumento de desenvolvimento do saber, e que isso contribua para uma melhor formação de todos os mestrados dos países da língua portuguesa, na certeza de que a plataforma não responderá aos problemas ou todos os problemas de todos nós, mas que vai ajudar muitos deles e que isso contribuirá para um enriquecimento de todos nós. Ponto é que, e esse é um apelo que eu faço a todas as escolas, para todos os centros, é que também se comprometam a alimentar a plataforma com toda aquela com todo aquele conteúdo que seja importante para e do interesse de todos. Uma nota também, porque o ministro Herman Benjamin, ao falar da formação e de como estava a fazer, eu gostaria de dar uma nota do que nós temos estado a fazer no Centro de Estudos Judiciários depois do despoltamento do Covid. Como eu já disse hoje de manhã, nós já estávamos antes disso a entrar, além da plataforma digital, em que trabalhamos desde sempre na plataforma Moodle, uma vez que tudo se passa no ambiente digital no SES, desde há anos. Nós estávamos a trabalhar com uma outra plataforma, tentando negociar a contratação de uma plataforma apenas para a realização de trabalhos que tivessem a ver com a avaliação dos formandos, porque o SES não só dá a formação, como também tem que fazer a avaliação dos formandos e, portanto, estávamos a procurar deslocar aquilo que é a avaliação presencial em todos os e em papel, formato antigo, para um modelo que fosse um modelo atual, presente e que fosse moderno no sentido de adequado às novas tecnologias. E ironia dos destinos, a realidade veio-se a mostrar que nós devíamos de avançar mais depressa do que aquilo que estávamos a fazer. E ela teve um impacto tremendo na informação inicial e na formação contínua.
Quanto à formação inicial, deslocámos a formação presencial para a formação à distância e penso que mesmo fazendo a avaliação à distância como fizemos, o resultado é um resultado bastante bom e com garantias de fiabilidade, o que nos deixa sempre tranquilos e com uma aceitação que eu diria que todos os formandos e os formadores reconheceram como bastante boa. Na formação contínua tivemos algumas dificuldades, depois e deslocámos aquela que era a formação contínua, até porque as pessoas não estavam muito predispostas para ela, deslocámos para uma resposta a uma outra necessidade, que é toda a legislação que saiu no período de contingência, portanto, em que as pessoas estavam todas em casa. Toda a legislação foi analisada e produzimos um e-book com o título de Covid-19 e a legislação que durante ela foi publicada e as implicações na justiça. Portanto, todos os docentes do Centro de Estudos Judiciários e alguns elementos da academia participaram nesse e-book, já vem a segunda edição e que está disponível na página do SES e que analisa a legislação saída nas diversas dimensões, quer do direito civil, quer do direito penal, quer do direito administrativo e tributário, quer do direito da família e do direito do trabalho, e essa é de facto um instrumento importantíssimo que disponibilizamos à nossa comunidade jurídica e em particular aos juízes. E esse e-book é repito, um instrumento importantíssimo para todos e que está disponível, que todos vós, quem quiser analisá-lo e saber o que é que foi produzido, está disponível. Estamos a preparar o curso do ano que vem, neste momento ainda na fase de recrutamento com as provas orais, estamos a analisá-las num mix de presencial e de avaliação à distância, que exige um esforço tremendo de todos os docentes que participam nos júris das provas orais e também, naturalmente, do SES e do seu pessoal, do seu pessoal da informática, mas também dos próprios candidatos que se têm a submeter a estas provas. E também o plano do ano que vem, o plano de estudos do ano que vem dos novos cursos, estão a ser analisados neste momento, como diria a doutora Elisa. Nós não sabemos o que é que vai ser o normal no futuro. Nós estamos a trabalhar antevendo que, se tudo melhorar, se for possível uma formação presencial como era no passado, estamos disponíveis para isso. Se for preciso avançar para uma formação inicial à distância, também estamos a trabalhar nesse domínio para, quando começarmos os cursos, termos tudo pronto para arrancarmos nessa formação à distância, formação no ambiente digital. Era isto que eu gostaria de dizer, agradecendo mais uma vez já à organização, na pessoa do Dr. João Pedro Campos e ao PASED, esta oportunidade de diálogo que as escolas tiveram esta tarde entre si, de partilhar saberes, experiências e conhecimentos. Muito obrigado. Obrigado, professor João Miguel. Eu passava a palavra a São Tomé e Príncipe. Obrigado. Boa noite, em São Tomé já é de noite, portanto, boa noite a todos. E para dizer que ficamos bastante satisfeitos em poder ter essa possibilidade de estar a intercambiar com demais participantes dessa conferência. E, como já dizia, nós temos esse objetivo que é ver em São Tomé a materialização de uma escola de raiz, de formação de quadros, para não dizer o judiciário, o Ministério Público, formação de quadros, que abrange a abrangência maior. E queremos contar e esperamos e estamos convencidos que todos juntos, São Tomé e Príncipe vai conseguir efetivamente ter essa escola que nós almejamos ter. E dizia ao Dr. Gonza, obrigado já pela sua disponibilidade em ajudar, e eu gostava só de ter o seu e-mail para direcionar-lhe uma petição já ainda
já de imediato, no sentido de fazer ver as nossas pretensões, o que é que pretendíamos ver em termos de intercâmbio de documentações com Angola para realmente trabalharmos também nas nossas documentações. Isso, eu agradeço, Dr. Gonza, nesse sentido. Muito bem. Muito obrigado, Conselho Frederico. Dr. João Sim, Pedro. sim. Eu queria pedir aos nossos moderadores, não sei se por essa via já posso fornecer o e-mail. Eu partilho já de seguida. Então, o João Pedro, o Dr. Pedro depois envia, partilha comigo. Obrigado. Já de imediato. Ok. Muito obrigado. E uma boa noite a todos. Muito obrigado, Dr. João Pedro. Próximo encerramento. Muito bem. Bom, resta-me agradecer a presença de todos. De facto, o PASED é construído muito na base daquilo que se passou aqui e daquilo que a doutora Elisa Samuel disse, e bem. Eu sinto isso sempre que, em todos os momentos que trabalho para o PASED, as atividades, os propósitos, mas também os sucessos que o projeto vem tendo e as dificuldades, não são do projeto, são de todos nós. As atividades foram construídas por todos. A forma de gestão do projeto é participada, é aberta e todos os parceiros, através dos pontos focais, sabem aquilo que o projeto está a fazer e quais são as dinâmicas criadas. E eu vivencio muito isso diariamente, em conjunto com todos os pontos focais. Estou muito empenhado também na questão da plataforma. Tudo estamos a fazer para que ela se materialize. Neste momento, se tivesse cumprido o calendário inicial, teríamos já passado esta pandemia com uma plataforma robusta para nos ajudar e para estar presente na formação. Bom, não temos, ela está agora a ser construída. Espero que com a doutora Elisa, com todos os outros diretores que falaram sobre esta temática, espero que ela se materialize muito em breve. Muito obrigado a todos pelo apoio na concretização deste evento, mas também no apoio para a construção da plataforma. Fiquei muito satisfeito também com os encontros que o Dr. Frederico referiu e que a doutora Esmeralda também já me tinha dito, que é muito positivo. Conto também com Cabo Verde, obviamente, para dar andamento à sequência, ainda aos passos formais de delegação que são necessários. Estou absolutamente certo disso. Muito obrigado a todos. E resta-me despedir. Obrigado ao Sr. Moderador, ao Sr. Juiz Conselheiro Moros Lopes, o Juiz Desembargador Nuno Coelho teve um problema informático e não conseguiu voltar a ligar-se, mas pediu-me também para apresentar os seus cumprimentos e espero voltar a vê-los em breve. Muito obrigado. Obrigado a todos e até à próxima. Adeus. Adeus. Adeus.